Bem-vindo ao canal Épicos Verum, e para você que está voltando, um super obrigado. Recentemente, diversos estudos têm destacado os impactos contraditórios do uso de chats de inteligência artificial nas emoções humanas. Pesquisas do MIT Media Lab e da OpenAI revelam que, embora esses chats possam aliviar sentimentos de solidão e melhorar o humor, seu uso intensivo pode levar à dependência emocional e ao isolamento social. Além disso, um levantamento recente mostrou que cerca de 10% dos brasileiros recorrem a plataformas de IA para discutir questões pessoais e emocionais, evidenciando uma crescente tendência de busca por apoio emocional em sistemas artificiais. Essas descobertas ressaltam a necessidade de equilibrar o uso da tecnologia com interações humanas genuínas, reconhecendo tanto os benefícios quanto os riscos associados à dependência emocional de sistemas de IA. 1. O novo vício invisível. Vivemos em uma era onde as conexões virtuais se tornaram mais frequentes do que os encontros presenciais. A presença constante das mídias sociais, somada ao avanço acelerado da inteligência artificial, criou um cenário propício para o desenvolvimento de uma nova forma de dependência humana, a dependência emocional e química à tecnologia. Segundo Morrell e Sirvent 2008, os padrões crônicos de comportamento social têm moldado a forma como lidamos com estímulos repetitivos e recompensas imediatas. E poucos estímulos são tão constantes e recompensadores quanto uma notificação, um like ou uma curtida em uma postagem. Esses pequenos sinais geram picos químicos de prazer que, ao serem repetidos, condicionam o cérebro humano de maneira semelhante ao uso de substâncias psicoativas. A falsa segurança do apego digital. Partindo da teoria do apego de Rodrigues e Chayoub, compreendemos que o ser humano busca segurança emocional como necessidade básica. Essa busca, quando frustrada no mundo real, é facilmente redirecionada ao ambiente digital, onde a resposta é imediata e previsível. As redes sociais oferecem um simulacro de pertencimento e acolhimento, mesmo que superficial. Sentimos-nos acompanhados mesmo estando sozinhos. Isso cria uma falsa sensação de conexão, alimentando os padrões de apego crônico que, segundo os autores, têm raízes profundas na insegurança existencial. 3. Emoções químicas e pensamentos automáticos. É inegável que somos, em essência, um conjunto de reações químicas. Cada pensamento, cada emoção é acompanhado de uma descarga neuroquímica que molda nossa experiência do mundo. Pensamos, sentimos e, em alguns casos, conseguimos racionalizar os pensamentos, julgando-os como certos ou errados. No entanto, a maioria das pessoas não analisa seus pensamentos com profundidade. Pelo contrário, vive sob o domínio de reações automáticas e emoções disparadas por estímulos externos, como um vídeo curto ou um meme que provoca risos ou indignação em segundos. 4. A IA não observa, ela aprende e influencia nesse contexto. A inteligência artificial se insere de maneira sutil e estratégica. Ela não apenas observa e aprende com o comportamento humano, como também o influencia. Ao captar dados, preferências, padrões de consumo e tempo de permanência em determinados conteúdos, a IA molda o que vemos e sentimos, potencializando a dependência. O conteúdo que aparece na tela não é aleatório. É o resultado de algoritmos que aprenderam exatamente o que gera uma reação química em nosso cérebro. E esse conhecimento é usado para manter o usuário cada vez mais engajado. 5. Retroceder. Não é uma opção. Evitar a evolução tecnológica é hoje uma utopia. Por mais que se tente desacelerar ou controlar o avanço das tecnologias, ela opera em uma velocidade que já ultrapassou a compreensão da maioria. A tentativa de viver como há 100 anos, apenas com rádios e jornais impressos, soa quase absurda em um mundo que gira em torno da hiperconectividade. Mas isso não significa que devemos nos render cegamente a esse processo. A consciência crítica é a única ferramenta que temos para usar a tecnologia de forma saudável. 6. As novas formas de dependência humana. A massa, como já apontavam pensadores críticos, dita o ritmo da cultura. E, infelizmente, isso inclui também a evolução das dependências humanas. À medida que novas tecnologias surgem, novos vícios comportamentais se instalam. A dependência por redes sociais, por smartphones, por remédios que aliviem a ansiedade causada pela comparação constante, por alimentos que ativem sensações de prazer imediato. O ser humano moderno é, em muitos casos, escravo de seus próprios desejos mediaticamente induzidos. 7. Quando um meme te afeta mais que o horizonte. É preciso observar o contexto.
Se sentir uma emoção forte ao assistir a um vídeo de 15 segundos, algo precisa ser questionado. A emoção que antes era despertada ao contemplar um horizonte, ouvir o canto de um pássaro ou tocar uma pessoa querida, agora é substituída por reações intensas provocadas por estímulos digitais. Se estamos sendo capturados por emoções fabricadas, há um sinal claro de que a dependência emocional e química já está instalada. 8. A IA, vilã ou aliada. A inteligência artificial, nesse cenário, pode tanto ser um problema quanto uma ferramenta de libertação. Se usada com consciência e propósito, ela pode potencializar o autoconhecimento, oferecer caminhos de aprendizado e aprimorar a qualidade de vida. No entanto, quando usada de forma inconsciente, apenas para repetir padrões de prazer instantâneo e distração, ela se torna um dos motores mais poderosos da alienação moderna. 9. O limite está no uso, não na ferramenta. Tudo que é usado em excesso se torna prejudicial. A IA não é o vilão, assim como as redes sociais ou os smartphones também não o são. O verdadeiro problema está na forma como usamos essas tecnologias, na falta de consciência crítica sobre o quanto nos deixamos influenciar e no descuido com os limites emocionais e químicos do nosso próprio corpo. Saber quanto se usa, como se usa e por que se usa é o primeiro passo para resgatar o controle sobre si mesmo. 10. O caminho de volta ao equilíbrio. Em última análise, a dependência emocional às tecnologias modernas é um reflexo da nossa necessidade ancestral de conexão, pertencimento e segurança. Mas a resposta para esse vazio não está nas telas. Está em aprender a perceber os pensamentos automáticos, em reconhecer a emoção desproporcional diante de estímulos artificiais e em redirecionar a atenção para o que realmente importa, o autoconhecimento. O vínculo humano verdadeiro e o equilíbrio entre o progresso tecnológico e a saúde emocional. Se você chegou até aqui, agradecemos de coração. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este conteúdo. Assim, mais pessoas terão acesso a reflexões que fogem do senso comum. Hoje em dia, muitas das imagens e ideias que vemos nas redes sociais são cuidadosamente construídas para parecerem perfeitas. Influenciadores mostram uma vida sem falhas, onde tudo parece fácil e belo. Mas será que essa perfeição é real? A maioria das postagens que consumimos são simulações, momentos selecionados e filtrados para transmitir uma sensação de vida idealizada. No entanto, no dia a dia, enfrentamos desafios que não cabem em uma foto bonita ou em um vídeo curto. Coisas como o cansaço após um longo dia de trabalho, a necessidade de paciência em relações pessoais e até o esforço de buscar satisfação nas pequenas coisas são parte da vida real. E é aí que reside nossa verdadeira riqueza. Se observarmos mais de perto, perceberemos que a felicidade não vem de uma vida livre de dificuldades, mas da capacidade de encarar os desafios com resiliência. As redes sociais não costumam mostrar os momentos de dúvida, os dias em que estamos inseguros ou enfrentamos reveses. Em vez disso, elas criam uma ilusão de que a felicidade é um estado constante e fácil de alcançar, o que pode nos fazer acreditar que algo está errado com nossas próprias vidas. Mas na realidade, é justamente nos momentos de superação e aprendizado que encontramos um sentido mais profundo e autêntico para a nossa existência. Pense, por exemplo, no brilho de um amanhecer. Quantos de nós já paramos para admirar esse espetáculo natural sem a necessidade de registrá-lo ou compartilhá-lo? Apreciar esses pequenos momentos sem a pressão de exibir para os outros traz uma satisfação genuína. A natureza nos oferece esses presentes todos os dias. A delicadeza de uma flor, o som das ondas quebrando na praia. E ao nos reconectarmos com eles, percebemos que a vida não precisa de filtros para ser impressionante. Enquanto isso, muitos influenciadores constroem uma narrativa de sucesso e felicidade que parece ao alcance de qualquer um, mas que muitas vezes é uma fantasia. Uma rotina sem problemas, viagens constantes, refeições sofisticadas e relacionamentos perfeitos. Tudo isso parece extraordinário, mas é raro que reflita a vida real. As dificuldades, os momentos de tédio e até as falhas são partes inevitáveis da nossa jornada. A pressão de corresponder a essas idealizações pode nos afastar de viver de forma autêntica e, mais importante, pode nos fazer esquecer que a vida, com todas as suas imperfeições, já é rica e completa. A verdade é que a vida verdadeira se desenrola no dia a dia,
entre pequenas conquistas e desafios rotineiros. Sentir a satisfação de um projeto concluído, mesmo que não seja perfeito, é tão valioso quanto qualquer conquista grandiosa. Cuidar de si mesmo e dos outros, criar laços sinceros e respeitar os próprios limites são atos que nunca estarão completamente retratados em uma postagem, mas que formam a base de uma vida com propósito. E talvez a maior lição seja de aceitar e valorizar o que somos, em vez de tentar ser o que os outros mostram ser. Ao invés de focar na imagem idealizada dos influenciadores, podemos nos permitir viver os próprios momentos de fraqueza e crescimento. Em vez de buscar a aceitação do público, podemos nos concentrar em nossa própria evolução. A verdadeira felicidade não exige aplausos. Ela acontece quando conseguimos apreciar nossa jornada, sem precisar validá-la externamente. Ao fazer isso, percebemos que a vida é muito mais do que uma coleção de momentos instagramáveis. Ela é feita de experiências que nos tocam profundamente, mas que não necessariamente brilham sob a lente das redes sociais. Um sorriso espontâneo, uma conversa sincera, um dia comum cheio de pequenos significados. São esses instantes que realmente importam e nos lembram de que a felicidade é construída nos detalhes, e não na busca por uma imagem de perfeição. Por fim, reconectar-se com o que é autêntico e significativo é uma forma de nos libertar da pressão social das redes. Viver uma vida genuína e estar aberto aos desafios e simplicidades do dia a dia nos permite descobrir que a felicidade não está em um ideal inatingível, mas nas pequenas coisas que já fazem parte de quem somos. A verdadeira riqueza da vida está em abraçar nossa realidade, com todas as suas imperfeições, e valorizar cada experiência como uma oportunidade única de crescimento e descoberta. Bem-vindo ao canal Épicos Verum, e para você que está voltando, um super obrigado. Hoje vamos falar sobre ideias que vão além do comum e que vão fazer você pensar na sua postura com o mundo e as pessoas. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão, nascido em 15 de outubro de 1844. Ele é conhecido por suas ideias provocadoras sobre moral, religião e o comportamento humano. Apesar de viver há mais de um século, suas reflexões ainda fazem muito sentido hoje em dia. Ele questionava tudo que era considerado verdade absoluta e nos convidava a pensar por conta própria. Uma das ideias centrais que Nietzsche defendia era a liberdade do indivíduo. Para ele, o ser humano precisava se libertar das amarras sociais, religiosas e até emocionais para viver de forma autêntica. Isso não significava ser egoísta, mas sim não viver apenas para agradar os outros ou seguir padrões impostos. Nesse sentido, Nietzsche acreditava que uma pessoa pode ser indiferente ao outro sem necessariamente se afastar dele. Ou seja, ela pode conviver com os outros, mas sem depender emocionalmente, sem se anular para agradar, sem precisar da aprovação constante. É como alguém que trabalha em equipe, mas mantém suas ideias e valores sem se perder no grupo. No cotidiano, isso pode ser comparado com aquela pessoa que não muda sua essência para se encaixar nos padrões de um grupo de amigos, ou que continua sendo gentil sem esperar nada em troca. É uma forma de viver com os outros, mas sem se prender a eles. Uma convivência mais madura e consciente. Nietzsche também falava muito sobre o super-homem, uma figura simbólica de alguém que supera suas limitações e vive com coragem, mesmo enfrentando críticas ou a solidão. Essa ideia nos lembra que, às vezes, é preciso ser forte para manter nossa identidade em meio às pressões sociais. Como quando alguém escolhe uma carreira diferente da esperada pela família ou se posiciona contra uma injustiça. Ao final, a mensagem de Nietzsche parece ser esta: viva com os outros, mas não seja refém deles. Mantenha sua individualidade, mesmo em meio à multidão. Uma lição simples, mas poderosa, para os tempos de hoje, em que tantos buscam aceitação a qualquer custo. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que mais pessoas pensem além do comum. Bem-vindo ao canal Épicos Verum. E para aqueles que estão voltando, um super obrigado por caminhar mais uma vez conosco em busca de sentido, conhecimento e transformação. Hoje vamos falar de um tema profundo e que talvez já tenha batido à sua porta. O momento em que a vida muda. Geralmente por volta dos 40 anos. Você já se perguntou por que, depois de tantos anos construindo uma carreira, cuidando da família, cumprindo todas as metas impostas, de repente bate um vazio.
Porque aquele plano que parecia perfeito já não satisfaz mais. Talvez você esteja começando a sentir isso. Ou talvez já esteja no meio dessa tempestade silenciosa. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, tem uma explicação poderosa para esse fenômeno. Jung dizia que até os 40 anos vivemos o que ele chamava de primeira metade da vida. Nessa fase, estamos focados em conquistar o mundo externo. Diploma, carreira, relacionamentos, filhos, estabilidade. Estamos formando o nosso ego, a máscara social, o personagem que apresentamos ao mundo. Tudo isso é importante, mas não é tudo. A grande virada acontece quando esse personagem começa a ruir. E é aí que você talvez se pergunte: quem sou eu, além dos papéis que desempenho? Essa é a pergunta que inaugura a segunda metade da vida. E segundo Jung, é quando a alma começa a chamar. Ela bate na porta com sonhos estranhos, com insatisfações inesperadas, com a sensação de que algo muito profundo está faltando. Essa inquietação é o chamado para a individuação. Um processo de autoconhecimento no qual você começa a integrar aspectos esquecidos ou reprimidos de si mesmo. Aquilo que foi ignorado na juventude, seus sonhos artísticos, sua espiritualidade, suas sombras, agora pede para ser reconhecido. É como se sua alma dissesse: agora é minha vez. Mas então você pode se perguntar: eu estou ficando perdido? E a resposta é não. Você está começando a se encontrar. Quando o velho sentido de propósito começa a desmoronar, é porque um novo está tentando nascer. E Jung dizia: a vida realmente começa aos 40. Até então você está apenas fazendo pesquisa. Esse período pode vir como uma crise, sim, a famosa crise de meia-idade. Mas Jung a via não como um problema, e sim como uma oportunidade. É a chance de viver não mais conforme as expectativas dos outros, mas conforme aquilo que é verdadeiro para você. É quando você começa a escrever a sua própria história, e não mais representar um roteiro imposto. Você já percebeu como às vezes a vida te convida a desacelerar, a repensar escolhas, a resgatar algo esquecido lá atrás que ainda pulsa dentro de você? Isso é a alma tentando se manifestar. Jung acreditava que os símbolos dos sonhos, os desejos ocultos, os sentimentos desconfortáveis, todos são mensagens vindas do inconsciente, pedindo para serem ouvidos. Nesse ponto da vida, a pergunta deixa de ser o que eu quero conquistar e passa a ser o que minha alma deseja realizar antes que seja tarde demais. Essa pergunta é profunda, e a resposta não está fora, está dentro, e é única para cada pessoa. A segunda metade da vida, para Jung, é uma jornada espiritual. Não necessariamente ligada à religião, mas a um reencontro com o mistério, com o invisível, com o que dá sentido à existência. Você pode sentir o chamado para criar, para ajudar, para meditar, para viajar, para amar de outro jeito. A alma pede autenticidade. Então, se você está nesse ponto de ruptura, ou sentindo que o antigo já não serve mais, saiba, você não está quebrado, você está despertando. Atravessar essa fase exige coragem, silêncio interior e disposição para mergulhar em quem você realmente é. A jornada da individuação não é simples, mas é verdadeira. E aqui no Épicos Verum, seguimos juntos nesse caminho. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com quem também está passando por isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude a espalhar conhecimento que transforma. E claro, muito obrigado por estar aqui. Até o próximo mergulho profundo. Por que não percebemos a história acontecendo diante de nossos olhos? Essa pergunta inquietante nos leva a refletir sobre o papel que desempenhamos no tempo presente. A história, tão fascinante em livros e documentários, é também a realidade que vivemos agora. Mas por que é tão mais fácil enxergar o passado do que reconhecer o curso dos eventos em andamento? Será que estamos distraídos demais para notar as mudanças que moldam o mundo ao nosso redor? Somos todos espectadores do passado. É fácil observar e analisar os grandes eventos históricos, guerras, revoluções, invenções. Contudo, quando estamos no calor do momento, o cotidiano parece criar uma barreira. Nossos problemas diários, as responsabilidades no trabalho,
a família e as contas a pagar parecem ocupar tanto espaço que mal sobra energia para questionar ou perceber o cenário maior. Você já parou para pensar quantas vezes foi engolido pela rotina sem sequer olhar ao redor? Será que estamos cegos por escolha? Enquanto alguns conseguem analisar o presente com a profundidade de um filósofo, muitos vivem apenas pelo dia que amanhece. São absorvidos pelas obrigações imediatas e, sem perceber, aceitam sem questionar as narrativas apresentadas pela mídia centralizada. Já se pegou repetindo uma opinião que ouviu sem realmente refletir sobre ela? Quem sabe naquele momento você não estava apenas ecoando o que lhe foi apresentado? Quem percebe o caminho das pedras? Existem aqueles que, como faróis em meio à névoa, conseguem enxergar padrões e alertar sobre os rumos da humanidade. São as mentes pensantes, os questionadores. Esses indivíduos analisam, refletem e se posicionam. Porém, se poucos veem o que está por vir, a maioria continua a seguir a manada, como papagaios repetindo ideias prontas. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Estamos prontos para quebrar esse ciclo? O que vale mais, viver o presente ou planejar o futuro? Essa é uma questão que divide opiniões. Se viver o presente nos conecta com a realidade e nos impede de perder momentos valiosos, planejar o futuro é o que nos prepara para enfrentar as consequências do que fazemos hoje. Como equilibrar essas duas perspectivas sem perder o foco? Talvez a resposta esteja em um olhar mais crítico para o que nos cerca agora. E o papel da mídia nisso tudo. Não é segredo que os meios de comunicação exercem influência. Informações tendenciosas, manchetes apelativas e análises superficiais são consumidas sem questionamento. Mas será que estamos condenados a sermos apenas espectadores manipulados? A resposta pode estar em como escolhemos nos informar e no quanto estamos dispostos a desafiar as verdades que nos apresentam. Você está pronto para sair da bolha? Questionar o presente exige coragem, requer tempo, reflexão e muitas vezes vai contra o fluxo. É desconfortável admitir que podemos estar errados ou desinformados. Mas essa é a essência do crescimento, abrir os olhos e ver além do óbvio. Já pensou em como você pode começar esse exercício hoje? A história é agora. Cada decisão, cada acontecimento, cada escolha molda o futuro. Somos personagens de uma narrativa em construção, e ignorar isso é abdicar do poder de influenciar o rumo das coisas. Que tal começar a observar o mundo com mais atenção? Talvez ao fazer isso, você se torne parte ativa da história e não apenas um espectador do que já passou. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ganhe de presente uma visão de mundo que irá fazer você enxergar além do comum. Bem-vindo ao canal Épicos Verum. Para você que está voltando, um super obrigado por nos acompanhar. Hoje temos um tema fascinante e misterioso. Vamos explorar o salto quântico, uma teoria intrigante explicada pelo médium Daryl Anka. Ele canaliza um espírito extraterrestre chamado Bashar, que nos ensina que nossa realidade é moldada pelas nossas emoções, crenças e frequências vibracionais. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação. Apertem os cintos, porque nosso vídeo vai começar agora. Vamos começar. Imagine por um instante que tudo que você conhece sobre a realidade é apenas uma fração do que realmente existe. E se houvesse múltiplas versões de você vivendo vidas completamente diferentes? Um de você é rico, outro tem saúde plena, outro encontrou o amor perfeito e outro enfrenta desafios aparentemente intransponíveis. Agora pense, se fosse possível trocar de lugar com uma dessas versões. Parece ficção científica? Talvez. Mas hoje vamos explorar uma teoria fascinante, a mudança vibracional e o salto quântico. Se pudesse escolher, qual versão sua você gostaria de ser? O que mudaria na sua vida agora mesmo? Bashar, uma entidade supostamente canalizada por Daryl Anka, ensina que nossa realidade não é fixa, mas um fluxo contínuo de possibilidades moldadas por nossas emoções, crenças e frequências vibracionais. Em outras palavras, o que diferencia uma versão sua de outra não é o acaso, mas sim a vibração com a qual você ressoa. E se isso for verdade, será que podemos aprender a mudar nossa vibração para acessar uma realidade onde temos mais saúde, dinheiro ou felicidade? Antes que sua mente rejeite essa ideia como fantasia, proponha um exercício.
Suspenda a descrença por alguns minutos e encare isso como um jogo mental. Se essa teoria estiver certa, então a chave para transformar sua vida está em alinhar-se com a vibração da realidade desejada. Mas como isso funciona na prática? A ideia de realidades paralelas não é nova. Diversos físicos já discutiram a possibilidade de múltiplos universos coexistindo. Se o infinito realmente existe, então há infinitas versões de nós mesmos espalhadas por essas dimensões. Isso significa que neste exato momento, você já vive a vida que deseja. A questão é, como acessar essa versão? Bashar explica que tudo no universo vibra em uma determinada frequência. Uma pedra vibra diferente da água, assim como uma pessoa saudável vibra diferente de uma doente. Se quisermos mudar de realidade, precisamos aprender a mudar nossa própria vibração. E como fazemos isso? O primeiro passo é observar seus padrões de pensamento. Se deseja ser saudável, mas constantemente pensa em doenças, seu foco vibracional está desalinhado com a versão saudável de si mesmo. O segredo, segundo Bashar, é começar a pensar, sentir e agir como essa versão sua que já atingiu o que você deseja. Agora, uma dúvida intrigante. Se criamos nossa própria realidade, o que dizer das pessoas ao nosso redor? Elas também são projeções da nossa mente? Ou estamos apenas sintonizando diferentes versões da realidade onde esses indivíduos já existem? Essa reflexão fica para você. Por ora, vamos focar no que podemos controlar, nossa própria vibração. Feche os olhos por um momento. Respire profundamente. Imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Como você se sente? Como age? Quais decisões toma no dia a dia? Ao incorporar esses comportamentos e sentimentos, sua vibração começa a se alinhar com essa nova realidade, facilitando o salto quântico. Lembre-se, este vídeo não busca impor verdades, mas sim expandir sua forma de pensar. No final, cabe a você decidir no que acredita e o que deseja experimentar. Se essa reflexão despertou sua curiosidade e você quer explorar mais sobre realidades alternativas, frequência vibracional e como moldar sua própria vida, confira nossos outros vídeos no canal. E agora eu te pergunto, você acredita que podemos mudar de realidade dessa forma? Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Seja bem-vindo ao canal Epicus Verum. Este vídeo foi criado para ajudá-lo a refletir sobre sua própria realidade ou apoiar alguém próximo a compreender o que é uma relação abusiva. O abuso nos relacionamentos é mais comum do que se imagina, e embora afete principalmente mulheres, também ocorre contra homens. Se nada for feito, a história de vida de uma pessoa presa a esse ciclo pode se tornar um sofrimento sem fim. Lembre-se, o bem mais valioso que temos não são bens materiais, mas a própria vida. Você merece viver com dignidade, respeito e liberdade. Assista ao vídeo até o final. Deixe seu comentário para fortalecer essa mensagem e ajudar mais pessoas a tomarem a decisão certa. Vamos iniciar nosso vídeo. Preste atenção. Se você chegou até aqui é porque por algum motivo o vídeo a seguir foi feito para você. O silêncio de Mariana. Mariana nunca imaginou que sua vida se tornaria um ciclo de medo e humilhação. No começo, João era carinhoso, atencioso, dizia que ela era tudo para ele. Mas aos poucos, o amor se transformou em controle. Ele queria saber onde ela estava a todo momento, escolhia suas roupas, criticava suas amigas, até que um dia, Mariana percebeu que não tinha mais ninguém. João havia isolando-a de tudo e de todos. Os gritos começaram por coisas pequenas. Um jantar que não saiu como ele queria, um olhar que ele considerava desrespeitoso. Depois vieram os empurrões, os apertos de braço que deixavam marcas roxas, os insultos que destruíam sua autoestima. Ele dizia que ninguém mais a queria, que ela era inútil, que só ele suportava estar ao seu lado. Mariana queria acreditar que tudo poderia melhorar, que talvez fosse culpa dela, que precisava se esforçar mais para não provocar sua fúria. Certa noite, após mais uma explosão de raiva, Mariana trancou-se no banheiro, olhando seu reflexo no espelho. O que aconteceu comigo? Pensou. Ela se lembrava de quando sonhava em ser independente, quando sorria sem medo. Pegou o celular com as mãos trêmulas e pesquisou como denunciar um relacionamento abusivo. Descobriu que poderia ir à delegacia, reunir provas, buscar ajuda jurídica, mas o que a paralisava era o medo. E se ele descobrisse, ele sempre descobria tudo. Ela começou a planejar. Escondeu documentos, tirou cópias dos registros bancários, tentou guardar dinheiro, mas João parecia sentir sua inquietação. Ele ficou ainda mais agressivo, ainda mais controlador.
quando encontrou uma mensagem de um número desconhecido em seu celular, uma tentativa de contato com uma assistente social. Ele rasgou suas roupas, jogou seu telefone na parede e, com um olhar gélido, disse que se ela tentasse fugir, ele a entraria. E os meninos? Você quer que eles cresçam sem mãe? A verdade era que Mariana não tinha para onde ir. A família cortara laços há anos, os amigos sumiram e ela não conseguia trabalho sem experiência recente. Mesmo sabendo que um divórcio litigioso poderia garantir a guarda dos filhos e pensão, João a fazia acreditar que nenhum juiz ficaria do lado dela. Você não tem nada, quem você acha que vão acreditar? O tempo passou e sua resistência se esvaiu. Ela já não chorava, já não tentava revidar, apenas sobrevivia, o olhar vazio, a esperança enterrada sob anos de abuso. Os filhos cresceriam vendo o medo nos olhos da mãe, aprendendo que amor podia ser dor, e Mariana, perdida em seu próprio inferno, começou a pensar que talvez a única forma de escapar fosse desaparecer de vez. Numa noite silenciosa, sentada na beira da cama, encarando a janela aberta, ela se perguntou se havia outra saída. Mas mesmo naquele momento sombrio, uma pequena voz dentro dela ainda sussurrava: "Isso não pode ser o fim. Precisa haver um jeito." E então, como sempre, a voz dele cortou o silêncio. "Vem dormir. Amanhã tem muita coisa para fazer." Mariana levantou-se mecanicamente, apagou a luz e voltou para a jaula invisível que chamava de lar. Achou este conteúdo importante? Acredita que pode ajudar alguém? Então não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa conscientização. E lembre-se, nunca perca a esperança, sempre existe um caminho para recomeçar. Sejam muito bem-vindos ao canal Épicos Verum, e para você que está de volta, um super obrigado pelo apoio. Você já parou para pensar em quantas máscaras usa no seu dia a dia? Sim, máscaras. E não estou falando de fantasia de carnaval ou de proteção contra vírus, mas da persona, aquele eu social que mostramos ao mundo. Jung dizia que essa máscara não só é inevitável, mas também necessária para a vida em sociedade. Afinal, ninguém chega a uma entrevista de emprego agindo exatamente como faz em casa, de pijama e comendo salgadinho no sofá, certo? Imagine um garçom sorrindo para os clientes, mesmo depois de um dia cansativo. Ou aquele professor que precisa manter a postura firme na sala de aula, mesmo quando está desmotivado. Essas são personas em ação. Criamos essas imagens para nos adaptarmos às exigências sociais. Mas será que em algum momento não acabamos acreditando mais na máscara do que em nós mesmos? E aí vem o perigo, quando a persona se cristaliza. O que isso significa? Bem, pense em alguém que mantém a mesma pose impecável o tempo todo, sem nunca demonstrar fraqueza. No começo, pode parecer força, mas no fundo, essa rigidez pode sufocar quem somos de verdade. O amigo que nunca desabafa, o chefe que nunca demonstra insegurança. Será que eles estão realmente bem ou apenas aprisionados na própria imagem? Nossa necessidade de aceitação é um dos grandes motores da persona. Desde pequenos aprendemos que certos comportamentos são bons e outros ruins. O problema? Muitas vezes nos moldamos tanto às expectativas alheias que esquecemos de perguntar: o que eu realmente quero? É como se, em vez de escolhermos a roupa que mais gostamos, usássemos apenas aquilo que achamos que os outros vão aprovar. Mas calma, isso não significa que devamos jogar todas as máscaras no lixo e sair por aí sem filtro. A persona tem seu papel. É ela que nos ajuda a transitar entre diferentes ambientes sem gerar conflitos desnecessários. O segredo está no equilíbrio. Se sou alguém no trabalho e outro em casa, tudo bem, desde que eu ainda consiga me reconhecer no espelho. E então chegamos a um dos conceitos mais instigantes da psicologia junguiana: a sombra. A sombra. Aquele lado nosso que preferimos esconder, feito uma gaveta bagunçada que ninguém pode abrir. São traços reprimidos, desejos que negamos, emoções que fingimos não sentir. Mas ignorar a sombra não a faz desaparecer, pelo contrário. Muitas vezes ela se manifesta nos momentos menos esperados, em um acesso de raiva ou em palavras que escapam sem querer. Jung nos convida a integrar a sombra, a olhar para ela sem medo. E isso não significa se render aos impulsos mais primitivos, mas reconhecer que todos temos um lado imperfeito e que está tudo bem. Afinal, quem nunca sentiu inveja, ciúmes ou frustração? O problema não é sentir, mas fingir que não sente e deixar essas emoções agirem no piloto automático.
O caminho para essa integração passa pelo autoconhecimento, um processo que Jung chamou de individuação. E convenhamos, autoconhecimento é algo que dá trabalho. Não basta ler um livro de autoajuda e achar que se conhece completamente. É preciso observar padrões, questionar velhas crenças e, principalmente, aceitar que somos uma obra em construção. Mas e o self? O self é como o maestro de uma orquestra. Ele harmoniza todas as partes de quem somos, da persona à sombra, das emoções mais nobres às mais instintivas. Quando conseguimos equilibrar esses aspectos, nos tornamos mais autênticos e livres. É aquela sensação gostosa de estar bem consigo mesmo, sem precisar de máscaras sufocantes ou aprovações externas para se sentir inteiro. Então fica a pergunta: quantas das suas atitudes vêm de você e quantas são apenas reflexo do que esperam de você? Não há resposta fácil, mas refletir sobre isso já é um grande passo. Afinal, entre a persona que mostramos ao mundo e o verdadeiro eu que habita nosso interior, há um universo fascinante a ser explorado. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar. Isso nos incentiva a continuar e ajuda mais pessoas a expandirem sua forma de pensar. Bem-vindo ao canal Épicos Verum, e para aqueles que estão voltando, um super obrigado. Hoje vamos solicitar sua atenção máxima para melhor absorver o conteúdo. Vamos começar. Imagine que você está no meio de uma semana agitada. O trabalho exige mais do que o habitual, os amigos te chamam para um encontro, a família pede ajuda com algo urgente e ainda há aquela vontade de tirar um momento só para si. Então surge a grande pergunta: você vai dizer sim para tudo? Ou conseguirá com coragem dizer não a algumas dessas demandas? Pense por um momento. Quantas vezes você já aceitou algo mesmo sabendo que iria sobrecarregá-lo? Quantas vezes o medo de decepcionar alguém fez você abrir mão do seu próprio bem-estar? E como você se sentiu depois? Talvez exausto, arrependido ou até mesmo ressentido. E agora vem a reflexão mais importante. Por que é tão difícil colocar limites? Dizer não parece simples, mas na prática carrega um peso emocional. Talvez você tema ser visto como egoísta, ou talvez se preocupe com o que os outros vão pensar de você. Mas e você? Como fica sua saúde, sua paz de espírito e sua autoestima? Ao não respeitar seus próprios limites, será que você está respeitando a si mesmo? Imagine agora que você está em um dia comum de trabalho e de repente seu telefone não para de tocar. São pedidos do chefe, mensagens dos colegas e até convites dos amigos para algo no fim do dia. Sem perceber, você diz sim para todos. Sim, eu termino o relatório hoje. Sim, posso ajudar com o projeto. Sim, estarei lá à noite. Horas depois, sua mente está uma confusão. O coração acelera, a respiração fica curta e você não sabe por onde começar. Esse é o ponto em que a ansiedade começa a tomar conta, como uma sombra que cresce a cada compromisso assumido. Essa situação é mais comum do que parece. Quando não estabelecemos limites claros, nossa mente e corpo entram em um estado de alerta constante. Psicologicamente, isso pode ser devastador. A ansiedade surge como resposta ao excesso de demandas e à falta de controle sobre o próprio tempo. O cérebro entende essas situações como ameaças, acionando o sistema de estresse. Isso, por sua vez, aumenta os níveis de cortisol, o que pode gerar insônia, irritabilidade e até mesmo dificuldades de concentração. Aos poucos, sua capacidade de tomar decisões racionais vai sendo corroída e o ciclo de esgotamento se intensifica. Se esse comportamento de sempre dizer sim continuar, os impactos podem ser ainda mais graves. A sobrecarga emocional acumulada pode evoluir para transtornos como ansiedade crônica e depressão. A sensação de que nunca há tempo suficiente, aliada ao peso de tentar agradar a todos, pode levar a um vazio emocional e à perda de propósito. Além disso, pessoas que não aprendem a impor limites muitas vezes desenvolvem uma baixa autoestima, acreditando que seu valor está apenas em atender às expectativas dos outros. No longo prazo, essa dinâmica pode destruir não apenas a saúde mental, mas também as relações pessoais e profissionais. Agora imagine outra cena. Você, com firmeza e serenidade, dizendo não a algo que comprometeria seu equilíbrio. Pode ser recusar um projeto extra no trabalho que você não teria tempo de executar bem. Ou dizer não ao convite de última hora para sair, porque precisava descansar. Nessa situação, o que você sente? Alívio, autenticidade,
uma sensação de respeito por si mesmo? Dizer não é um ato de maturidade emocional, um exercício de liberdade. Não se trata apenas de recusar algo, trata-se de priorizar o que realmente importa para você. É uma forma de criar espaço para o que te faz feliz, para o que te faz crescer. E quando você aprende a dizer não sem culpa, percebe que está, na verdade, dizendo sim para o que é essencial. E então, como você pode aplicar isso na sua vida hoje? Existe algo ou alguém para quem você gostaria de dizer não, neste momento? Que impacto isso teria no seu bem-estar e nos seus relacionamentos? Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal Épicos Verum. E o mais importante, assista ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele foi feito especialmente para você. Na vida, tudo que acontece, de bom ou de ruim, é responsabilidade nossa. Colocar a culpa nos outros pelos acontecimentos negativos é uma forma de fugir das responsabilidades e nos impede de crescer. Mas você já parou para pensar como seria assumir o controle de tudo? Somos perfeitamente capazes de solucionar problemas graves de forma simples e eficaz. E isso é o que nos diferencia dos animais, que muitas vezes apenas fogem quando não entendem a situação. Ao escolhermos ver o mundo de forma positiva, encontramos as melhores soluções para os nossos desafios. Por que culpar os outros não resolve o problema? Quando culpamos alguém, deixamos de analisar o que podemos fazer para melhorar a situação. Isso nos paralisa, enquanto o foco na solução nos faz evoluir. Como podemos resolver problemas de forma eficaz? Um exemplo é quando enfrentamos dificuldades financeiras. Em vez de culpar a economia ou outras pessoas, podemos buscar aprender mais sobre finanças, fazer ajustes no orçamento e encontrar oportunidades de melhorar a situação. Exemplo prático. Imagine que você tenha um conflito no trabalho. Culpar um colega pelo problema pode até parecer fácil, mas assumir a responsabilidade, conversar abertamente e propor uma solução mostra maturidade e pode transformar a situação. No final, a escolha é nossa. Vamos encarar os desafios com uma mentalidade positiva ou continuar colocando a culpa no mundo ao nosso redor? A escolha faz toda a diferença. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e se inscreva no canal e mude sua percepção de mundo agora mesmo. Hoje em dia, com tanta polarização, a política se tornou o centro das atenções na mídia independente e nossos pensamentos se perdem em meio a um mar de informações. Será que o capitalismo é realmente a solução? Países que antes eram prósperos enfrentam crises frequentes, e o socialismo, bem, todos que adotaram esse caminho não demoraram a cair. Então, o que resta para termos uma sociedade economicamente forte e bem estruturada? É natural que surjam dúvidas em meio a tantas incertezas. Estamos certos na escolha do sistema econômico? E você, o que pensa sobre isso? Será que estamos presenciando o fim da era do capitalismo? Neste vídeo, vamos explorar uma filosofia que está conquistando cada vez mais seguidores ao redor do mundo. Vamos juntos descobrir o que ela tem a oferecer. Revistas e notícias tanto da esquerda quanto da direita estão mergulhadas em discussões sobre o que é e como funcionaria o liberalismo econômico. Uns defendem com unhas e dentes, outros acusam, e tem aqueles que simplesmente não aceitam, presos a paradigmas conceituais que os impedem de ver a mudança. E no meio disso tudo, surge até quem queira o anarcocapitalismo, um tema interessante para um próximo vídeo. Mas como é possível que esquerda e direita estejam falando a mesma língua? Não se engane, cada lado tem sua própria visão do que significa o liberalismo econômico. Alguns são conservadores nos costumes, outros liberais em tudo. Hoje aqui no Brasil a realidade é dura. Quer saúde? Pague um plano de saúde. Quer educação? Prepare-se para desembolsar por um colégio particular. E se você quer segurança, adivinhe, tem que pagar por isso também. Agora pare e pense. 5 meses do que você ganha com seu trabalho volta para o governo. E para quê? Para fazer o que já sabemos, sem dar conta do que realmente importa. Isso te faz refletir, não é? Imposto é a ação de apoderar-se de bem alheio, extrair de outrem o que lhe pertence.
fazendo com que o indivíduo seja coagido a contribuir com o Estado sem liberdade de escolha, ou simplesmente roubo. Ele jogou dinheiro que você vai gastar, ele tira dinheiro para te inibir de gastar, que é o tributo. Não, mas aí tu não concorda com aquela frase que o imposto é roubo? Eu não quero pagar esse dinheiro. Claro que não. Claro que não. O dinheiro é meu, eu produzi esse dinheiro. Não é seu. Mas eu fiz esse dinheiro. Não, você só trabalhou. Exato. Você trabalhou e recebeu uma parte desse dinheiro na sua conta. Sim, Para eu poder estabilizar e proteger o valor do seu dinheiro, Você tem que me dar uma eu parte. tenho que te inibir de gastar todo ele. Isso é balela. mas daí não inverte, é meio que o Imposto Estado é roubo. vira o Não. grande capitalista e eu sou o trabalhador me fudendo Não, porque aqui. isso é esse o problema. Isso faz parte da dimensão coletiva. Isso é a parte, por exemplo, num incêndio no meio de um teatro. Cada um vai defender sua própria vida, não vai? Uhum. E o que isso causa? Confusão. Causa confusão e leva à morte. Pisoteamento. Esse é um problema coletivo. Tá. Você não resolve individualmente, porque o racional do indivíduo vai ser fugir pelo único orifício daquele lugar. Quando todo mundo tenta fugir pelo mesmo orifício ao mesmo tempo, você tem um problema coletivo. Sim. Então você precisa de uma regra que vai falar: mas o Estado tá roubando a minha autoiniciativa de sair daqui. Sim. Porque se ele não roubar parte da tua autoiniciativa, você pode morrer. E matar outras pessoas. Novo, do ponto de vista ético, se você está na sua propriedade, você fala o que você quiser. Tá? Então não tem por que o governo proibir você ou limitar o que você fala e coisa e tal. Então é a mesma ideia. Se você está na sua propriedade, você fala o que você quiser. Do ponto de vista ético, não tem. É irrestrita mesmo. E quando eu falo irrestrita, vale calúnia, injúria, difamação, tudo isso na ética libertária não tem problema, desde que você faça na sua propriedade privada. Agora, mesmo do ponto de vista utilitário, né, do que é melhor para a sociedade, o melhor é realmente você discutir os assuntos. Por mais que sejam assuntos que a gente sabe que são errados, que é coisa que a sociedade já passou por isso e coisa e tal, mas qual que é o grande risco? Quando você cala a pessoa, você não muda a opinião dela sobre aquele assunto. A pessoa vai ficar com aquela mesma opinião e você vai acabar perdendo a oportunidade de convencer ela ou de mostrar um ponto de vista, ou até de entender por que ela chegou naquele ponto, naquele pensamento e daí tentar corrigir isso. O povo paga de imposto, tem que voltar para o povo em benefício. Com certeza. O povo, o que ele espera é o benefício, Tem que né? destravar a máquina pública, tem que oxigenar ela, tem que ser mais rápido na resposta que você dá ao cidadão. O empresário não pode chegar na prefeitura, por exemplo, e esperava meses para abrir uma empresa. As coisas têm que ser mais ágil, mais rápida. Sim. É isso que ele quer. Se o poder público não atrapalhar, as coisas vão bem. O poder público, Rogério, tem que sair do cangote do empresário, do comerciante, tem que sair do cangote de lá. O poder público tem fome por dinheiro. Cada vez que ele precisa de mais dinheiro para o cofre público, ele aumenta imposto em vez de cortar despesa. Vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine como seria viver em uma época onde as ideias sobre liberdade e mercado estavam apenas começando a tomar forma. Você já ouviu falar de John Locke e Adam Smith? Eles foram alguns dos grandes pensadores do iluminismo no século XVIII. Locke, com seus conceitos de direitos individuais, e Smith, frequentemente chamado de pai do liberalismo, começaram a esboçar o que mais tarde seria conhecido como mercados livres. Agora, pense um pouco. O que significa deixar o mercado se autorregular, sem interferências? Essa é a essência da filosofia libertária. E por falar nisso, você sabia que o libertarianismo, como conhecemos hoje, só começou a se moldar no século XX? Vamos pular algumas décadas e conhecer Murray Rothbard. Nos anos 1960 e 70, ele pegou essas ideias do liberalismo clássico e as misturou com a economia austríaca. O resultado? Uma defesa apaixonada da liberdade individual, do livre mercado e da propriedade privada, os três pilares do libertarianismo contemporâneo. Então, que tal refletir sobre isso? Será que deixar o mercado livre para se regular sozinho é sempre a melhor opção? Agora, o mais importante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você não apenas nos apoia, mas também contribui para que outras pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade, ajudando a promover uma compreensão mais livre e independente do mundo. Vivemos em uma era de informações rápidas e opiniões em comum. As redes sociais moldam nossas percepções, e muitas vezes nos encontramos presos em um ciclo de repetição e conformidade. Sair da Matrix é mais do que um simples conceito.
É uma jornada de autodescoberta e evolução pessoal. Vamos explorar como deixar de seguir a manada, diminuir o uso das mídias sociais e aprender a diferenciar nossos pensamentos dos que foram impostos a nós. Este é o caminho para uma vida mais autêntica e realizada. Seguir a manada é fácil. As opiniões populares são confortáveis e nos dão uma sensação de pertencimento. No entanto, a verdadeira liberdade vem quando começamos a questionar essas opiniões e buscamos nossas próprias verdades. Para sair da Matrix é crucial desafiar as normas sociais e pensar criticamente sobre o que realmente acreditamos. Dedique tempo para refletir sobre suas crenças e valores. Pergunte-se, isso realmente ressoa comigo ou é algo que adotei sem questionar? Leitura diversificada. Leia livros e artigos de diversas perspectivas. Isso ajuda a expandir sua visão de mundo e a questionar ideias preconcebidas. Debates construtivos. Participe de debates e discussões com pessoas de diferentes pontos de vista. Isso não só amplia sua compreensão, mas também fortalece suas próprias convicções. Diminuir o uso de mídias sociais. As redes sociais podem ser ferramentas poderosas, mas também são uma armadilha para a conformidade e a superficialidade. Diminuir o uso dessas plataformas é um passo vital para sair da Matrix. Estratégias para reduzir o uso de mídias sociais. Defina limites de tempo. Estabeleça um tempo diário específico para usar as redes sociais. Use aplicativos que monitoram e limitam seu tempo online. Faça pausas periódicas das mídias sociais. Experimente uma semana sem elas e observe como isso afeta sua mente e seu bem-estar. Substitua por atividades enriquecedoras. Em vez de passar horas rolando o feed, invista esse tempo em hobbies, leitura ou exercícios físicos. Uma habilidade essencial para sair da Matrix é aprender a entender e diferenciar opiniões. Isso envolve saber o que é realmente seu pensamento e o que é uma criação ou imposição externa. Quando conversar com alguém, realmente escute o que a pessoa está dizendo sem interromper. Isso ajuda a compreender melhor suas perspectivas. Após ouvir uma opinião, reflita sobre como você realmente se sente a respeito. Pergunte-se: isso faz sentido para mim? Como isso se alinha com meus valores? Manter um diário pode ser uma maneira eficaz de entender seus próprios pensamentos e diferenciá-los das influências externas. A evolução pessoal não se trata apenas de aprender com nossos próprios erros, mas também de observar e absorver as lições dos erros dos outros. Isso pode nos poupar de cometer os mesmos erros repetidamente. Passos para aprender com os erros dos outros. Preste atenção às experiências e erros de pessoas ao seu redor. Analise o que levou aos erros e como eles poderiam ter sido evitados. Conversas significativas. Tenha conversas abertas com amigos, familiares e colegas sobre suas experiências e os desafios que enfrentaram. Isso pode proporcionar insights valiosos. Leia biografias e histórias de vida de pessoas que você admira. Muitas vezes, elas compartilham suas falhas e lições aprendidas ao longo do caminho. Cometer menos erros repetidos é um sinal de verdadeiro crescimento. Isso exige uma atenção consciente aos nossos padrões de comportamento e uma disposição para mudar. Reconheça os padrões. Identifique os padrões de comportamento que levam a erros repetidos. Mantenha um registro desses padrões para se conscientizar deles. Quando estiver prestes a repetir um erro, pare e pense. Pergunte-se: já passei por isso antes. O que posso fazer diferente desta vez? Feedback constante, feedback de pessoas confiáveis. Elas podem oferecer uma perspectiva externa e ajudar a identificar áreas que precisam de mudança. Muitas vezes somos consumidos pela ansiedade sobre o futuro, esquecendo-nos de que o futuro é moldado pelas ações que tomamos no presente. Para sair da Matrix, é essencial focar no agora e plantar as sementes para o futuro que desejamos criar. Cada pequena ação conta. Seja consciente de suas escolhas diárias e como elas contribuem para seu futuro. Estabeleça metas realistas e alcançáveis. Divida-as em passos menores e foque em completar cada um deles. Pratique a atenção plena para se manter presente. Isso ajuda a reduzir a ansiedade sobre o futuro e a se concentrar no momento atual. Bem-vindos a mais um vídeo incrível, onde vamos mergulhar em reflexões profundas sobre a vida e o que realmente importa.
Prepare-se para uma jornada emocional e inspiradora. Salário é o que você recebe para esquecer dos seus sonhos. Imagine acordar todos os dias sabendo que você está sacrificando seus verdadeiros desejos por uma recompensa financeira. Isso dói, não é? Mas e se você pudesse encontrar um equilíbrio entre sustentar-se e perseguir aquilo que realmente faz seu coração bater mais forte? Pense nisso. 2. Nunca espere pelo melhor momento para realizar algo. Simplesmente comece imediatamente. A perfeição é uma ilusão. O momento ideal nunca vai chegar se você ficar esperando. A vida é agora, e cada passo dado hoje constrói o seu futuro. Não procrastine, comece já. 3. Mesmo você confiando em seus amigos ou família, não deixe eles saberem nada sobre você. Às vezes, proteger seus sonhos e planos é necessário. Nem todos entenderão sua visão ou apoiarão seus objetivos. Mantenha seus projetos em segredo até que eles floresçam. 4. Você perde 99% dos seus amigos quando você começa a melhorar de vida. O sucesso pode ser solitário. Quando você começa a crescer, nem todos ao seu redor vão acompanhar seu ritmo. E tudo bem. É um sinal de que você está no caminho certo. Siga em frente. 5. Você será muito mais feliz se você perdoar seus pais e parar de culpá-los pelos seus problemas. Carregar mágoa só atrasa sua jornada. Perdoe seus pais. Liberte-se do peso do passado e encontre paz. A felicidade começa quando você deixa de apontar dedos e assume o controle da sua vida. 6. Você percebe que já está maduro quando você não recebe nada como pessoal. A maturidade vem com a compreensão de que o mundo não gira ao seu redor. Aprenda a separar críticas construtivas de ofensas pessoais. Isso trará leveza e sabedoria para a sua vida. 7. Você não precisa de livros de autoajuda. O que você precisa é disciplina e ação. Motivação é passageira, mas a disciplina é duradoura. Coloque seus planos em prática, dia após dia, com foco e determinação. Essa é a verdadeira chave para o sucesso. 8. O que existe de mais difícil é seguir os seus sonhos e o mais fácil é reclamar. Sonhar é simples, mas agir é desafiador. Muitos preferem reclamar do que lutar pelo que desejam. Seja diferente. Seja corajoso. Persiga seus sonhos com toda a sua força. 9. A maioria das pessoas estão presas em relacionamentos tóxicos porque estão com medo de ficar sozinhas. O medo da solidão é poderoso, mas não deixe que ele te aprisione. Relacionamentos saudáveis são baseados em amor e respeito, não em dependência. Valorize-se e escolha melhor. 10. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Espero que essas reflexões toquem seu coração e te inspirem a viver de forma mais plena e autêntica. Até o próximo vídeo e lembre-se, você é capaz de transformar sua realidade. Passe para frente essas ideias, faça com que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não esqueça de assistir o próximo vídeo, ele é muito especial e foi feito pensando em você. Seja bem-vindo ao canal Épicos. Aqui você achará motivação para evoluir, melhorar como pessoa e entender o mundo que nos rodeia. Preste atenção, esse é um vídeo que mudará sua vida. Nunca culpe ninguém em sua vida. As pessoas que cruzam nosso caminho têm papéis diferentes a desempenhar. Algumas trazem felicidade, outras proporcionam experiências e sim, há aquelas que nos ensinam lições valiosas. As melhores deixam lembranças que perduram, enquanto as piores nos surpreendem quando menos esperamos. O mundo é uma mistura de pessoas. Às vezes, somos traídos por aqueles que admiramos profundamente e outras vezes, surpreendidos por pessoas que nunca imaginaríamos. Algumas nos fazem chorar, mesmo quando não merecemos, enquanto outras enxergam além de nossos defeitos e valorizam nossos sorrisos. A vida é sobre aprender a suportar e a deixar ir. Aqueles que realmente se importam com você saberão te escutar mesmo quando você estiver em silêncio. Não devemos humilhar ninguém, pois os erros que os outros cometem hoje podem ser os mesmos que nós cometeremos amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos nós falhamos em algum momento. Trate os outros com tolerância para que possam se reerguer quando errarem. A perfeição não é deste mundo. Portanto, não exija dos outros aquilo que você também não pode oferecer. Espero que essas palavras toquem seu coração e inspirem reflexão. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e é através dessas experiências que crescemos e nos tornamos mais compassivos. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está na tela.
Ele foi feito exclusivamente para você.